Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e eu quero agradecer você por estar aí, por estar dedicando o seu tempo para estar conosco. Que Deus possa te abençoar. Nós estamos estudando uma série neste canal que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. O encontro de hoje é o encontro de número 80. E eu não posso deixar de pedir a você para que você assista aos outros vídeos também, porque é uma série que nós estamos trazendo informações, acréscimos de informações, estamos desenvolvendo esse assunto em cada um dos nossos encontros e nós já estamos praticamente com o trem de pouso na pista aí, já encerrando a nossa viagem e no próximo encontro nós pretendemos finalizar esta série. Então, 79 estudos, 79 vídeos que já gravamos, explicando de ponto a ponto esse tema do conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, para que você, no encontro de hoje, não se sinta desconcertado, não se sinta confuso e mesmo até ofendido ou ofendida, quem sabe, eu faço essa recomendação. Porque se você ficar no vídeo de hoje, o que vamos falar aqui pode parecer ferino, pode parecer agressivo, mas não, nós só estamos dando continuidade daquilo que já foi esclarecido, daquilo que já foi tratado, já foi explicado, já foi provado pela Bíblia e por outros documentários aí que já trouxemos, e nós só vamos dar sequência, é um segmento, e se você ficar só no encontro de hoje, se você não viu os outros vídeos, pode lhe parecer estranho. E eu não gostaria que você tivesse nenhum sentimento negativo do nosso encontro. Pelo contrário, que você ficasse entusiasmado ou entusiasmada e recorresse a mais pesquisas, buscasse mais esclarecimento, e os vídeos anteriores estão aí para isso. Não fique na dúvida, não fique na crítica, muito menos nesse sentido, mas vá se esclarecer, porque os vídeos anteriores têm trazido de encontro a encontro mais informações e mais esclarecimentos, ok? O meu segundo pedido é que nós vamos ler a Bíblia aqui e gostaríamos que você nos acompanhasse, se possível, lendo a Bíblia aí junto conosco para meditar melhor, para se identificar mais com a mensagem, para que você fique mais próximo de nós nesse empenho, nesse estudo. Então, se você ter essa atitude de ler a Bíblia com você, você realmente vai se interessar mais, porque você estará comprovando aquilo que nós estamos trazendo da palavra de Deus. E eu peço que você medite e faça bom uso da sua honestidade, da sua sinceridade, da sua vontade com respeito às coisas verdadeiras, às coisas que são realmente da parte de Deus, e que você faça bom uso desse seu sentimento, dessa sua qualidade, que eu sei que você tem, e que você aplique nas coisas que nós vamos considerar aqui, que eu sei que você realmente irá confirmar o que nós vamos trazer nas mensagens, e já temos trazido nas outras mensagens aí faladas, ok? Então, na continuação, nós já citamos o texto que eu vou falar agora no encontro anterior, mas dado ao seu grau de importância, vamos trazer de novo e reforçar esta parte que está em Romanos capítulo 3. Abra a tua Bíblia, Romanos capítulo 3, apenas 3 versos, do verso 10 ao 12. Nós lemos assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, é muito importante nós entendermos esta colocação dramática do apóstolo Paulo, que na verdade ele tirou aqui do salmista, Davi, lá do Salmo 53. Porque esses homens, inspirados por Deus, fizeram essa colocação aqui para lermos. Não há nenhum sequer que busque a Deus, não há nenhum sequer que entenda, não há nenhum sequer que faça o bem, de acordo com a vontade de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que aqui se trata de uma hipérbole. É um exagero essa colocação, evidentemente, tanto de Davi como de Paulo, porque
Existem aqueles que buscam a Deus. Existe o povo santo de Deus, um povo zeloso, espalhado pelo mundo. Tanto é que Isaías, o capítulo não me veio à memória, mas tem uma parte de Isaías que diz assim, que quando Jesus se manifestar, os salvos estarão ali felizes, já expectantes, já estão ali aguardando a sua vinda, e quando o verem nas nuvens do céu, erguerão os braços para cima e dirão: este é o Senhor a quem aguardávamos, este é o Senhor a quem esperávamos, nele nos alegraremos e exultaremos. Então, veja, quando fala não há nenhum sequer, evidentemente não está querendo dizer que todos os seres humanos, individualmente falando, estão perdidos. Está apenas fazendo uma colocação, essas palavras, no sentido generalizado, no sentido global, olhando a grande quantidade das massas humanas que estarão perdidas quando Jesus voltar, no tempo do fim de uma forma especial. Nós vemos essa infelicidade da raça humana, por escolha voluntária, por opção de cada um deles. E, enfim, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, ali fala que toda a terra vai adorar a besta. No entanto, o próprio Apocalipse fala da igreja santa do Senhor. Então, é uma colocação exagerada. A Bíblia tem essas colocações assim, mas é quando olha no sentido globalizado, no sentido geral, né? Então, vê nesse sentido geral que a maioria, a grande maioria, está do lado do opositor, do lado do inimigo do bem. Lá em Gênesis capítulo 11, quando fala da Torre de Babel, se usou também uma hipérbole ali. Fala que a torre chegou até os céus. Então é uma linguagem exagerada. E, enfim, essas figuras é para que nós possamos meditar na grandeza, na dimensão daquilo que é mencionado. Jesus também, em outra ocasião, falou: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará ele fé na terra? Olhando para essas palavras, dá a impressão de que todo mundo estará com as costas viradas contra Deus, estará rejeitando o Senhor. Mas, tirando a parte, a Igreja Santa, que é um grupo pequenino em relação a toda a humanidade, mas existe esse grupo, né? O resto há de se perder. Mas por que eu estou citando esse texto que foi mencionado no encontro passado e estou considerando como sendo muito importante para levarmos em consideração? A verdade é que aqui inclui até as igrejas, na sua grande maioria, que estão aí equivocadas. E até pessoas que estão na igreja certa, a igreja verdadeira, que está pregando a verdade ao mundo, uma grande quantidade dessas pessoas também estão equivocadas. Estão, na verdade, alienadas. Porque as pessoas podem ser sinceras, mas sinceridade nunca é sinônimo de estar certo, né? A pessoa pode estar sinceramente errada, acreditando que está certa. E o que acontece é justamente isso. A pessoa que se torna cristã, em geral, ela ouve um evangelista, ouve uma pregação, ou acontece uma coisa ruim na sua vida, na sua família, e aquilo leva a pessoa, movida pela emoção, a aceitar o convite de batismo, aceitar Jesus através do batismo. Então, através dessas experiências, ela vai, se batiza e de repente passa a fazer parte de uma igreja, e ali ela até atua como nos cargos da igreja, até como líder da igreja. Enfim, o que eu estou dizendo? As pessoas, na verdade, mesmo que tenha uma boa intenção, mesmo que seja sincera, estão ali aceitando Jesus, elas não entendem a profundidade do assunto do conflito cósmico entre o bem e o mal, da mensagem de salvação que Deus traz para nós através da Bíblia. No que isso consiste? Então, elas estão acomodadas nas suas atividades da igreja, naqueles afazeres comum que se faz ali, de pregar, de ir para casa, ajudar ali em todos os preparativos da igreja e assim por diante, né? Fazer parte da congregação. Então as pessoas estão se acomodando nisso. Mas o que Deus está querendo nos dizer na sua palavra sobre o assunto espiritual, sobre o assunto da salvação? Em primeiro lugar, quando o Apocalipse 12 fala que houve conflito no céu, a partir do verso 7,
Satanás e seus anjos, Miguel, pelejaram contra Miguel e seus anjos. Enfim, quando está falando desse conflito no céu, a Bíblia está falando que o que aconteceu foi um conflito de ideologias, um conflito de ideias, de conceitos. E Satanás ele começou a olhar para Deus com desconfiança, com críticas, e ele começou a distorcer o caráter de Deus lá no céu. E, de repente, aquele antagonismo foi crescendo, 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 e ele foi conquistando anjos e foi indo a outros planetas, tentando conquistar seres habitados de outros planetas para que se posicionasse do lado da sua causa, e ele foi criando, então, essa distorção, essa desarmonização lá no céu. O conflito foi isso. Acontece que os anjos, muitos deles, diz a terça parte, Apocalipse 12 diz que a terça parte ficou ali do lado dele. Acreditou na sua história, na sua versão. E diz o livro de Amós, capítulo 3, verso 3, porventura, podem duas pessoas em desacordo andarem juntas? É uma pergunta retórica, é lógico, você já sabe a resposta. Porque a desarmonia no acordo faz com que as pessoas, cada um siga o seu próprio caminho. E isso gera até guerra. Quantos desentendimentos nós temos acompanhado aqui em questão de política, esquerda, direita, e há um conflito até literal, mesmo debaixo do mesmo teto, as pessoas que vivem debaixo na mesma família, quando um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, há um conflito ali e há uma separação. Até aqueles que torcem para times de futebol, se um torce para um time, outro para outro time, há conflitos. Então, os desentendimentos, todas as guerras que acontecem nesse mundo, desde as familiares até as nações, é conflitos de ideias. Então, esse desacordo cria esse caos, essa separação e, enfim, isso cresce, pode até acontecer que haja uma certa tolerância durante o tempo, mas, de fato, a discordância causa uma separação lá na frente. E é o que aconteceu com Deus e Satanás, que era Lúcifer. Deus tolerou Lúcifer, tolerou os argumentos dos seus simpatizantes, dos simpatizantes de Lúcifer. Deus foi benevolente, foi longânimo, deu a chance, fez os seus apelos e foi fazendo apelo a todos os seres criados, espalhados em outros planetas. Quanto a este fato, nós vamos explicar no próximo encontro. Para encerrar aqui a nossa série do conflito cósmico entre o bem e o mal, eu vou provar para você pela Bíblia que Deus, além dos seres que vivem lá no céu, junto na parte central do universo, junto com Deus, existem seres espalhados em outros mundos, em outros planetas. Assim como Adão e Eva, antes da entrada do pecado, existia aqui neste mundo, Deus, que é o Criador do vasto universo, espalhou mundos e colocou seres inteligentes para administrar esses planetas aí que ele criou. Mas, enfim, apenas anjos se posicionaram ao lado de Lúcifer e o antagonismo amadureceu a tal ponto. E ele pecou contra o Espírito e foi expulso do céu. E veio para este mundo. Apocalipse 12, verso 12, diz que essa terra se tornou alvo principal de Satanás. Ele corrompeu o primeiro casal, fez com que o casal pecasse, viesse à ruína e levasse o pecado para a raça humana através da natureza corrompida que os filhos de Adão e Eva herdaram deles. E ele, na verdade, corrompeu este mundo. Jesus, então, tendo vencido ele lá no céu, veio para este mundo, e Isaías 53 fala que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Isaías 53 fala que então ele veio para morrer por nós. Ele veio tomar o nosso lugar, ser o nosso substituinte. E isso ele fez. Ele tomou as nossas enfermidades sobre si, pagou a nossa culpa, e no que diz respeito às nossas culpas, os nossos pecados, em Cristo Jesus, nós todos estamos perdoados, porque ele levou sobre si as nossas iniquidades. Temos que entender este fato e aceitar isso de coração. Então, caso contrário, nós estaremos dizendo que a Bíblia é mentirosa, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então, no que diz respeito à nossa salvação, a Bíblia está nos garantindo que nós já temos assegurada a nossa salvação em Cristo Jesus. E quando nós falamos isso,
nós queremos estender esse fato para cada ser humano deste planeta. Não importa se é o informado ou se é o desinformado, se é o cristão, se é o pagão, se é o ateu, não importa se é uma pessoa de bem, se é uma pessoa de mal, se é uma pessoa que se comporta ou se é uma pessoa que comete atrocidades, que é criminosa, que é estuprador, se é um estuprador, uma estupradora, né? Não importa se é um pedófilo, não importa. Todos esses, em Cristo Jesus, a Bíblia está dizendo que nós todos estamos salvos. Isso pode deixar você desconcertado, mas é esse o poder do Evangelho. É essa a mensagem da graça de Deus para nós. E temos que aceitar, porque Deus diz assim. Então Jesus tomou a nossa culpa, ele levou sobre si e tem este poder amplo sobre... por isso que diz a Bíblia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Cristo Jesus, isso acontece. Mas você está aí desconcertado, talvez, perguntando, mas e como fica a situação do dever do ser humano para com Deus? Então, a salvação está em Cristo Jesus e glória a Deus e oba-oba? Significa que é isso? Não. Aí a Bíblia, além de orientar esse fato, trazer essa realidade para nós, Deus está também revelando que aquilo que eu citei de Amós 3, verso 3, as pessoas para andarem juntas, e no caso agora Jesus, ao ter nos garantido a salvação, ele quer que andemos juntos, andemos a eternidade com ele, vivamos por toda a eternidade com ele. Então Amós 3, verso 3, ali explica a situação dizendo, podem duas pessoas em desacordo andarem juntas? Então, para que possamos tomar posse daquilo que Deus deu para nós em Cristo Jesus, que é a salvação eterna, precisamos nos afinar com a vontade de Deus contida nas Escrituras. Então, tudo que Deus diz, nós devemos adaptar a nossa vida ali. Como diz em 1 Coríntios 10, verso 31, se não me falha a memória, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então, nós temos que pautar a nossa vida naquilo que Deus colocou como diretriz para nós na sua palavra. Então, para que não haja discrepância, na eternidade Deus quer pessoas que se identifiquem com Ele. Adão e Eva, antes de cair em pecado, eles eram assim, eles possuíam perfeita harmonia com o Criador. Não havia discordância nenhuma. Assim era o céu antes da entrada do pecado. Satanás colocou uma nódoa, colocou uma mancha de discordância e aquilo cresceu e se tornou a desgraça que nós conhecemos hoje nesse mundo. E se Deus não tivesse expulsado ele do céu, essa desgraça seria em todo o universo. Mas Deus limitou ele aqui nesta terra e assim nós podemos aprender que realmente a harmonia é imperativa para que possa, essa concordância com o Criador, essa identificação com o Criador, é imperativo para que realmente a paz venha a existir. Não é à toa que Deus pede adoração das suas criaturas, dos seres que Ele criou. Não é para Ele essa adoração que Ele pede. É para garantir, é para assegurar as pessoas, no caso os homens, ou todos os seres criados, os anjos, seja lá quem for, de outros planetas, é para assegurar a paz e a harmonia, porque estando nele, todos viverão em paz. Né? Então não é uma questão de egoísmo, de autoconcentração em si. Deus não tem necessidades dessas coisas, mas é para garantir a harmonia no universo. E Jesus veio aqui para conquistar isso. Então, o que Jesus veio fazer? Voltando ao assunto do conflito cósmico. Além de ter vindo pagar a nossa culpa e nos estender o convite e nos dizer, olha, já que vocês vão viver no céu, vivam em harmonia com o coração de Deus. Procurem se adaptar, busque se identificar com Deus. E aqui está a vontade de Deus na sua Bíblia. Além de ser isso, Jesus ele falou assim, ide e fazei discípulos. Então ele comunicou essa ordem para todos os seus seguidores. Ide e fazei discípulos. Então, é um assunto sério. Nessa colocação de Jesus, para que preguemos às outras pessoas, nós entendemos como que o assunto do conflito cósmico entre o bem e o mal está em andamento. Porque nós temos que sair agora que entendemos a verdade e convidar outras pessoas, orientar e convidar as outras pessoas para participarem da família celestial,
daqueles que se posicionam ao lado de Deus. Porque aí nós estamos vendo um conflito. Então, é por isso que Jesus falou, vai e chame outros, porque Deus quer resgatar homens para a eternidade. Então, Deus é amor e Ele espera que todas as suas criaturas sejam beneficiadas pelo seu amor, pela sua graça, pela vida eterna. Mas aí está o assunto do chamado, o porquê que Ele comissionou a igreja para fazer discípulos, para pregar o evangelho. E quando Paulo falou aqui, voltando a Paulo, em Romanos capítulo 3, dos versos 10 ao 12, quando Paulo citou, não há nenhum sequer que entenda, não há nenhum que faça o bem, não há nenhum que busque. Quando ele falou isso, ele estava dizendo que, infelizmente, de uma forma generalizada, mesmo envolvido com a igreja, fazendo parte do cristianismo, as pessoas não estão entendendo que da importância de pregar o evangelho é para fazer parte, tomar uma posição ao lado da bandeira, ao lado do conflito, ao lado da bandeira de Deus nesse conflito, né? Então, nós temos que acordar as pessoas e conscientizá-las que há um conflito em andamento, um conflito cósmico. E Jesus quer o máximo de pessoas voluntariamente que se decidam para o seu lado, né? E Ele colocou cada um de nós nessa missão. E Ele, através de Jesus, né, que Jesus falou aqui, né, em Mateus capítulo 12, se não me falha a memória, o verso 30, citei no encontro passado, Jesus há de cobrar todas as palavras que viermos a proferir neste mundo. Então, no dia do juízo, tudo que for fútil, tudo que for coisas vãs, as futilidades, as frivolidades que acariciarmos, aquilo que nós valorizarmos, então é uma identificação que nós estamos alienados ao assunto do conflito. Nós não estamos levando a sério. E o assunto não é sério, o assunto é seríssimo. É um assunto que envolve vida e morte eterna. Então, o fato de nós estarmos nos deliciando com as coisas, com as frivolidades desse mundo, e aplaudindo, e curtindo, e achando legal aquilo que, na verdade, Deus classifica como coisas inúteis, coisas vãs. Então, isso é uma demonstração clara de que nós estamos alienados. Nós não estamos apercebidos no que consiste, ou a seriedade que consiste esse conflito. Então, não é só se batizar numa igreja e participar ali dos rituais da igreja, não é isso. É vestir a camisa e fazer o repto, o chamado, o convite para todas as pessoas, né? Para que participem. Abra a tua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 18. Esse texto aqui eu citei ali, né, no encontro passado. No verso 1 aqui fala do Espírito Santo, que é a chuva serôdia que vai iluminar toda a terra no tempo do fim, e vai usar a igreja, a chuva serôdia, o Espírito Santo, que é um poder adicional de Deus nos seus filhos na terra, e vai usar a igreja para trazer essa orientação que nós vamos ler aqui. Apocalipse 18, verso 2. Nós lemos assim: então exclamou com potente voz, ou seja, todos no mundo devem ouvir, de acordo com o verso 1. O poder do Espírito Santo na igreja vai conscientizar o mundo do seguinte fato: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Antes de prosseguir aqui o texto, até o verso 4, nós vamos prosseguir aqui. Antes de prosseguir, em primeiro lugar, eu citei no encontro passado esses versos, e aqui é uma identificação com o que está lá em Daniel capítulo 5, verso 25. Ali, sobre o rei Belsazar, o ímpio monarca da Babilônia, naqueles tempos, nos dias de Daniel, ele, abusando da graça de Deus, do amor de Deus, ele havia se apoderado dos pertences, dos objetos do templo do povo de Israel e levado ali para a Babilônia. E numa festa de orgias, de bebedices com seus convidados ali na corte, ele, para zombar de Deus, pediu que trouxesse ali para beber vinho as taças do templo, que era usado ali para as coisas sagradas para Deus ali com o povo de Israel. E naquela ocasião,
de zombaria, de desafio a Deus, aconteceu algo fenomenal. Todos eles presenciaram uma mão que, como um fogo, começou a escrever na parede ali daquele ambiente, daquele salão. E escreveu assim, Mene, Mene, Tekel Parsim, que na verdade significa pesado foste e achado em falta, o seu reino lhe será tirado e dado aos medos e persas. Então, Mene, Mene, na verdade, é o composto do reino da Babilônia, que ali faz uma referência, que caiu tanto o lado político como o lado religioso. Os dois aspectos da Babilônia, porque o reinado da Babilônia não era só político, mas era também religioso. Então Deus falou, Mene, Mene, repetiu a palavra para dizer que o reino, na sua plenitude, estava condenado por Deus. Apocalipse 14, verso 8, ali também fala do dever da igreja em esclarecer o mundo sobre a Babilônia moderna, que é a confusão de igrejas, de ideologias, de conceitos, de agrupamentos religiosos e também poderes políticos, todos irmanados no tempo do fim. Então, Apocalipse 14, verso 8, é comissionado por Deus para que a sua igreja esclareça que essa igreja caiu. Como caiu lá o império da Babilônia no tempo de Belsazar, dado ao abuso, dado a desfeita, dado a zombaria que fez com as coisas sagradas do Senhor. Então, a Babilônia moderna, Deus já orientou que a sua igreja deve conscientizar que ela caiu. Não tem nada nos planos de Deus. E aqui nós vemos, também Apocalipse 18, que acabamos de ler, verso 2, em potente voz, o mundo ouvirá essa mensagem. A igreja terá poder para esclarecer para o mundo que a Babilônia caiu. Caiu no aspecto religioso e o aspecto político. Antes de ler aqui o verso 3 do Apocalipse 18, que prova que é o lado político também, veja que no verso 2 está falando que caiu a Babilônia espiritual. Vamos ler de novo, Apocalipse 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Aqui está levando para o lado espiritual. Covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Aqui é uma referência de oposição à doçura, à simplicidade, à singeleza da pombinha, que Deus usou para representar o Espírito Santo. Ao invés de ser o Espírito Santo que estaria movimentando todo esse aglomerado, esse ajuntamento de religiões e de poderes seculares no tempo do fim, essa Babilônia moderna, ao invés de ser o Espírito Santo, é, na verdade, todo tipo de ave imunda e detestável. É uma contrafação do Espírito Santo, mas de forma muito alterada. Em vez de ser uma contrafação parecida, é uma contrafação muito distorcida daquilo que representa o verdadeiro Espírito Santo. É por isso que nós vemos uma diversidade muito grande de todos esses poderes que estão a se unir. Então, conceitos do budismo, do hinduísmo, do shintoísmo, do confucionismo, do islamismo, do judaísmo, com o cristianismo. Então, toda essa coxa de retalho, com todas essas berrantes diferenças, estão aí se unindo e aqui está sendo desmascarado para nós. Para nós não ficarmos, no tempo do fim, iludidos com o tema da união, com o tema da inclusão, com o tema da aceitação, com o tema do amor, porque todos esses temas que estão usando para que o homem se una, na verdade, está sendo usado por demônios. Eles estão criando esse sincretismo no tempo do fim. E veja o verso 3 de Apocalipse 18. Pois todas as nações têm bebido do vinho da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. No capítulo 17 do Apocalipse, nós já dedicamos um vídeo para explicar o que está trazendo aqui no final desse verso 3 de Apocalipse 18. Está falando da Igreja Católica com o papado, e quando falamos ou tratamos deste capítulo, em especial
em encontros passados, o capítulo 17 do Apocalipse, ali praticamente você, se assistir o nosso vídeo, você verificará que Deus está praticamente desenhando para nós esse poder disfarçado de poder cristão, especialmente no tempo do fim. Então Deus descreve no capítulo 17 os mercadores da terra, junto com os reis, os estadistas, os poderosos, Apocalipse 17, 1 e 2, fazendo aliança com essa besta, com o papado e com essa mulher que, na verdade, é a igreja do papado que ele comanda, e todos estão aí sendo iludidos com o vinho da sua prostituição. Todos estão mergulhados e submetidos aos ensinamentos que são provenientes do papado. E ele está passando aí a ideia de que todos temos que nos unir debaixo de um sinal em comum entre todos os povos. E nós já temos espalhado aí em vários vídeos, já temos provado, explicado, nós temos batido nessa tecla. Esse sinal do ecumenismo, da junção de todos os poderes, quer seculares, quer religiosos, é a guarda do domingo. E o Papa tem esse sinal que leva as pessoas a se identificarem em torno de todo o planeta. Apocalipse 13, 16 e 17 fala do sinal da besta. E se o Apocalipse 7 fala do sinal de Deus, e já provamos que esse sinal, em vários encontros também que usamos, nós provamos que o selo, o sinal de Deus, é o santo sábado do Senhor, na contraposição, no desafio, na rebeldia do papado que Satanás tem usado aqui, e nós já provamos, por favor, não fique ouvindo essas palavras minhas, sem recorrer provas do que já explicamos, do que já detalhamos, discriminamos em encontros passados. Não feche o nosso canal nesse momento porque você está ouvindo isso. Recorra ali para se esclarecer, porque nós usamos a Bíblia e usamos outros documentários para esclarecer esse fato. Eu sei que a Bíblia descreve o papado como sendo a besta do Apocalipse 13, a que emerge do mar, e mostra também os poderes religiosos envolvidos com o papado. E, enfim, é ele que está agrupando, é ele que está presidindo esse agrupamento religioso no tempo do fim. E aqui a Bíblia está falando, são espíritos e demônios que estão ali criando essa situação. E, enfim, Deus tem um chamado para o seu povo. Nós não devemos nos iludir com as aparências, poderes políticos e poderes religiosos. Caiu significa esses dois aspectos da Babilônia que está debaixo da condenação de Deus. E o verso 4 de Apocalipse 18. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O capítulo 16 do Apocalipse fala das pragas que irão sobrevir agora, no tempo do fim, sobre aqueles que são resistentes aos apelos, ao chamado de Deus, para que a pessoa saia da Babilônia. Aqueles que resistem aos apelos de Deus e permanecem iludidos, fazem questão de permanecer ali nesse programa de união global, na guarda do domingo, essas pessoas estão, na verdade, virando as costas ao chamado de Deus e rejeitando fazer parte do exército de Deus. E, enfim, é por isso que fala, não há nenhum sequer que entenda, nenhum que busque, nenhum que faça o bem. Por mais que seja cristão, essas pessoas aí estão dentro desta categoria que Paulo colocou ali, que tirou também do salmista Davi, né? Salmo 53. Então as pessoas não estão necessariamente buscando, não estão necessariamente entendendo, estão aí vivendo uma superficialidade de cristianismo, embora as aparências diga outra coisa para muita gente aí. As aparências enganam. Enfim, as igrejas em geral que abrem a Bíblia têm sido, de uma forma especial, e eu já expliquei em encontros passados, usada por Satanás para desviar a atenção dos verdadeiros fatos, né? Daquilo que a Bíblia prediz do que iria acontecer. E Deus, quando prediz alguma coisa, é para que nós nos preparemos para aquilo que há de acontecer. Satanás tem usado esses religiosos, esses cristãos em geral, para tirar as pessoas do caminho, para afastá-la do verdadeiro ocorrido.
o que eu tenho explicado nesse sentido aí, que é muito perigoso agora no tempo do fim, que Satanás usa aí para fortalecer o ecumenismo no tempo do fim. A doutrina do arrebatamento secreto, na verdade, tem origem nos conceitos oriundos de dois jesuítas do século XVI. Um deles é Luís de Alcazar, que pegou ali a profecia de Daniel 9, e também nós já explicamos, já dedicamos um encontro nosso, um vídeo, exclusivamente para explicar essa profecia de Daniel 9. Então, ali fala exclusivamente do Messias, não fala nada de anticristo ali, e nós já explicamos, recorra lá ao vídeo que já usamos para provar a consistência de Daniel 9, da profecia de Daniel 9, das 70 semanas. Mas Luís de Alcazar, que era um jesuíta do século XVI, ele vendo que os protestantes estavam acusando o Papa de ser o anticristo, com base no estudo da Bíblia, então para desviar essa acusação, ele disse, olha, o que está lá em Daniel 9, fala que o anticristo, ele na verdade foi Antíoco Epifânio, que já veio, já fez isso, já fez aquilo. E Luís de Alcazar, ele torceu a profecia, tirou Cristo da profecia e encaixou o anticristo ali e deixou a doutrina desse jeito. Toda desfigurada, toda torcida, toda alterada. Francisco Ribeira foi um outro jesuíta que na mesma época ele pegou e jogou essa profecia para o futuro. Ele pegou a distorção, tirou Cristo ali da profecia de Daniel 9, das 70 semanas, que é totalmente cristocêntrica aquela profecia. Repito, assista o vídeo que nós já usamos para explicar esta profecia das 70 semanas de Daniel 9, para que você fique esclarecido. Mas por mais que seja claro o que diz ali, Francisco Ribeira foi o outro jesuíta que ele pegou e tirou Jesus de cena da profecia e colocou o anticristo, e ele fez algo diferente. Ele colocou o anticristo para se manifestar no tempo do fim. É um estadista, é um líder político da Europa, ou seja lá do Islã, seja lá de onde for, que há de surgir agora no tempo do fim, e fala agora, de repente, depois disso, aí já mais recentemente, do século XIX, século XX, os cristãos começaram a trabalhar em cima dessas doutrinas que esses jesuítas haviam evidenciado, e de repente começaram a dizer, bem, deverá se construir um terceiro templo em Jerusalém, e começaram a pensar que o povo de Israel ainda é o povo de Deus, e Jesus vai voltar e vai andar entre o povo de Israel e vai ensinar as mensagens do céu para o mundo novamente, vai trazer novas orientações como instrutor e vai pelejar a favor de Israel, e começaram a criar uma ficção tão grande, um desvio tão grande da Bíblia, e se tornou doutrina nos púlpitos das igrejas chamadas igrejas protestantes e evangélicas e neopentecostais. Então, assim como a Igreja Católica diz que haverá uma outra oportunidade quando a pessoa morre, quando eles falam que a pessoa, quando morre, ela, na verdade, ela terá uma outra oportunidade, porque ela pode ir para o limbo, se é uma criança, ou vai para o purgatório, se é um adulto, e de repente, depois dessas passagens, ela pode ir para o céu. Assim também, os evangélicos, com essa doutrina do arrebatamento secreto, com essa ideia do anticristo que esses jesuítas haviam disseminado ali do século XVI, então, daí vem a doutrina do arrebatamento secreto, que fala de uma outra oportunidade. Quando Cristo levar a igreja para o céu, segundo eles pregam, segundo eles entendem, então haverá uma outra oportunidade para aqueles que ficarem. E nessa oportunidade aí é que eles vão poder reconsagrar a sua vida a Deus, debaixo sim de algumas dificuldades, mas eles terão uma nova oportunidade. E nós já explicamos que, na verdade, isso é doutrina diabólica. A Bíblia não dá nenhuma uma margem de ideia para a pessoa pensar desse jeito. A pessoa vive e deve aproveitar a sua vida com Deus, deve acertar a sua vida com Deus hoje, porque não tem esse negócio que depois da segunda vinda de Cristo, ou depois da morte, ainda ter uma outra oportunidade. Satanás faz a pessoa empurrar a sua relação com Deus, a sua santificação, empurrar com a barriga, procrastinar, porque a pessoa acredita que haverá uma outra oportunidade.
Enfim, faz parte da doutrina do arrebatamento secreto esse conceito diabólico. Mas acontece que é como uma estratégia de guerra que Satanás criou ali. Qual é a estratégia de guerra que se usa comumente quando há uma guerra? No caso da Segunda Guerra Mundial, Hitler já estava conquistando a Europa e os aliados, eles tinham o plano de invadir a Europa realmente e colocar um ponto final naquela guerra no dia D, que seria foi no dia 6 de junho de 1944. Então, eles iriam entrar na Europa através da parte noroeste da França, na região da Normandia. E aconteceu exatamente isso. Mas, sendo que Hitler tomou conhecimento dessa ocasião, Hitler preparou seus exércitos para recepcionar os exércitos dos inimigos, o exército aliado, né? Então, Hitler colocou os nazistas ali na frente da Normandia, na parte noroeste da França, porque queria que eles, ao desembarcarem ali, ao saltarem de avião, eles seriam recepcionados com a artilharia dos nazistas. Mas acontece que os aliados tiveram um plano em cima dessa situação. Lá em Teherã, no Irã, a capital do Irã, no ano de 1943, no final de novembro até o dia 6 de dezembro, eles elaboraram o projeto, ou Plano Jael, que é, na verdade, um plano ali, o projeto Bodyguard, se não me falha a memória, é Bodyguard. Pesquise no Google, o projeto Bodyguard, que é, na verdade, o projeto Jael e o projeto Bodyguard diz respeito a passar desinformações para os nazistas, enganar eles para que eles acreditassem que o plano dos aliados seria espalhar os exércitos deles em outras partes do continente europeu, através da Bulgária pelos russos, através da Noruega também pelos russos. Por um lado, os aliados ali, a França, a Alemanha, a França, a Inglaterra ali, em outra área que não fosse a Normandia. Então, eles fizeram esse projeto, Bodyguard, ali em Teherã, e colocaram em prática, e também o nome é Plano Jael. Em outras palavras, esse plano dos aliados é fazer com que Hitler pensasse que eles iriam desembarcar em outras áreas da Europa. E Hitler recebeu essas informações, eles criaram uma situação para que essa desinformação, que é uma mensagem mentirosa, uma informação mentirosa, caísse nas mãos de Hitler, para que Hitler achasse que poderia pegar eles despreparados, pegar eles assim de surpresa, esperando ele nessas partes que ele acreditou que os aliados iriam desembarcar. E a informação caiu nas mãos de Hitler. Hitler então tomou providência de espalhar os alemães, os nazistas, em outras partes da Europa, conforme ele tinha ali de orientação que iria acontecer. E, tendo espalhado o seu exército, ficaram poucos ali na região da Normandia, aguardando os aliados desembarcarem. E, para a surpresa dos nazistas, é que todas aquelas partes que o exército nazistas se espalharam, não desceu nenhum exército do aliado. Todos eles desembarcaram ali na Normandia e eles então foram dominados, os nazistas, e eles conseguiram penetrar na Europa e venceram o exército alemão. Então, no dia 6 de junho de 1944 aconteceu isso. O plano foi feito em 43, no final do ano de 43, e em 1944 aconteceu isso. Enfim, é uma tática de guerra muito eficiente. E Satanás, ele tem feito exatamente, praticado essa tática de guerra, já que é um conflito entre o bem e o mal. Ele tem usado as igrejas, com essa história de arrebatamento secreto, para que elas focalizem na direção errada, para que elas se concentrem ali em Israel, para que pense que o anticristo vai vir ali do estado, de algum estado europeu, vai ser um estadista, ou que vem ali da região do islamismo. Então, ele conseguiu fazer com que o mundo cristão, mesmo com a Bíblia em mãos, distorcesse tanto a Bíblia, acreditasse nas aberrações teológicas
daqueles jesuítas que usaram de propósito para tirar os cristãos do foco, e eles caíram ali na armadilha. Então hoje os cristãos nos púlpitos estão pregando essa história de arrebatamento secreto, de o anticristo que vem ali da Europa ou do Islã, e deixam de focalizar no verdadeiro ponto das atividades que Satanás usa através do papado, né? E, enfim, tudo que o papado está a fazer, esses evangélicos estão olhando para o lado errado, olhando para Jerusalém, se concentrando em Jerusalém, e assim eles não sabem quem é a besta, eles ficam especulando, a besta deve ser isso, a besta deve ser aquilo, não sabem o que é o sinal da besta, eles especulam, deve ser o código de barra, deve ser o QR Code, deve ser a vacina, deve ser isso, não sabe nada do que é o 666, também ficam no terreno da especulação, e tudo que o Apocalipse fala, a maioria do que o Apocalipse, na linguagem figurada, na linguagem simbólica que está a dizer para nós, e você tira as orientações com base no estudo em toda a Bíblia, por não fazerem isso, por rejeitarem principalmente o Velho Testamento, eles ficam só no Apocalipse e levam de forma literal. 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, ali do Apocalipse 6. Apareceu lá na Inglaterra um cavalo ali que andou nas ruas de Londres, e é um cavalo vermelho. Então os evangélicos ficam aí dando tiro no escuro, no terreno da especulação, porque não querem se firmar na Bíblia. E Satanás tem levado eles a tecerem essas falsas interpretações proféticas, justamente como essa tática de guerra. Desinforma para que eles se concentrem na direção errada, enquanto ele atua no outro lado. Eu assisti no passado um filme com Bruce Willis, e havia um outro ator que eu não me lembro o nome dele, mas é muito famoso esse outro ator que contracenou com Bruce Willis. O nome do filme é Checkmate. Então eles tinham ali as suas vítimas, que eles eram assassinos ali, né? E eles pegavam as suas vítimas, que eram pessoas da alta, né? Traficantes, pessoas corruptas ali, eles pegavam as suas vítimas, distraindo elas por um lado e atuando por outro lado. Eles faziam com que as suas vítimas se concentrassem numa certa direção e eles dominavam a situação agindo por outra direção. É o filme Checkmate com Bruce Willis e, enfim, traz essa tática de guerra. E Satanás, através das igrejas evangélicas que não estão firmadas na Bíblia, embora abram a Bíblia, embora falem de Jesus, mas não tem, caiu no conceito de Deus, né? Caiu a grande Babilônia, não tem a direção do Senhor, do Espírito Santo, então elas ficam, como diz a Bíblia, né? Fica como sendo agitado a todo vento de doutrina, porque não está firmado nas Escrituras. Então, todo vento de doutrina eles aceitam, tudo é válido, tudo pode ser, vamos ficar expectante. Então, eles sabem que Jesus está para voltar, mas não sabem aonde ancorar ali a fé deles. Ficam aí em terrenos arenosos e assim eles estão sem entender nada. Ora, a Bíblia não nos deixa margem para ficarmos com dúvida, porque a Bíblia é a luz para nós. Então é Satanás que quer que nós fiquemos aí no terreno especulativo. Com respeito à besta, e nós já explicamos sobre isso, Deus é bem claro em dizer esse anticristo, a besta, seja lá os nomes diversos que a Bíblia nos traz sobre este mesmo poder. A Bíblia fala de onde sairia a besta, fala quando sairia, a Bíblia fala o que faria, fala como faria, fala o tempo da situação que a besta iria agir na terra. Lá em Daniel, no livro de Daniel, no livro do Apocalipse, fala que todos esses pormenores, esses detalhes, ali a Bíblia, tanto Daniel como Apocalipse cita, e o tempo da atuação dessa besta, desse anticristo, seria 3 anos e meio. Mas é uma linguagem profética, não uma linguagem literal. Então esses 3 anos e meio equivalem na linguagem profética, a cada dia equivalendo um ano. Nós já explicamos isso em encontros passados. Nós temos 1260 anos de atuação dessa besta, desse anticristo. Enfim, no final desse período,
O livro do Apocalipse, Daniel fala muito nesse sentido, o livro do Apocalipse confirma o livro de Daniel, além de confirmar, o livro do Apocalipse traz mais orientações ainda, esclarece mais. No final desse período de 1260 anos, né, a besta iria receber uma ferida mortal. E tudo isso se cumpriu com o papado. Na Idade Média, o papado assumiu, atuou durante 1260 anos, nós já trabalhamos explicando essas datas, os acontecimentos, tudo que o Papa fez, de onde veio, conforme a Bíblia especificou, detalhou, o papado cumpriu fielmente e tem cumprido, porque o Apocalipse, trazendo mais informações, fala que no final desse período receberia uma ferida mortal. A Revolução Francesa causou essa ferida no papado, ele perdeu os prestígios, o prestígio que possuía, né, perante os reis, perante as autoridades seculares da terra, mas diz o Apocalipse, capítulo 13, verso 3, capítulo 17, verso 8, que iria, depois dessa ferida mortal, essa besta, esse anticristo, iria recobrar a sua autoridade. Os reis da terra iriam comunicar novamente a sua autoridade para a besta. Iria reconhecer a sua grandeza entre os demais poderes da terra. Então os reis da terra iriam se rebaixar, iriam se inclinar perante o papado, e nós estamos, nos tempos atuais, presenciando esse acontecimento. Os reis da terra estão convocando o Papa para ser solução de todos os problemas correntes. Artistas, acadêmicos, cientistas, pessoas de todas as classes, estadistas da ONU, todos estão, agora em setembro do ano 2024, novamente a ONU, lá em Nova York, com Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, fez um convite para o Papa Francisco ir discursar sobre o meio ambiente, explicar de novo sobre a necessidade urgente de todos paralisarem no dia do domingo, que é tido como o sábado global, o domingo verde, né? O domingo do meio ambiente. Então é o sinal da besta. Enquanto a Bíblia fala que o selo de Deus, temos explicado, provado isso em encontros anteriores, é o sábado, o sétimo dia da semana, e quem fica com a Bíblia vai guardar o sábado, e assim ele se posiciona do lado da bandeira de Deus. Aqueles que vão se unir com o mundo vai valorizar esse sinal ecumênico que o Papa aí está promovendo, a guarda do domingo. Enfim, e religiosos também, sem ser da Igreja Católica, estão clamando para que o mundo descanse no domingo. Mas eles não estão vendo, né? Então, por mais que a Bíblia fala desse sinal, e toda a terra vai voltar a prestigiar o papado no tempo do fim, como no passado o papado recebia prestígio, recebia homenagem, no tempo do fim voltaria a receber novamente, e esse sinal que ele teria de unificação global, por mais que tudo isso está acontecendo, os religiosos, como se tivessem escama nos olhos, eles não estão vendo nada demais em tudo isso. Então todos os pormenores, todos os detalhes que a Bíblia passa sobre o anticristo, que é o papado tem cumprido, mas os evangélicos, os pentecostais, os neoprotestantes aí, os pseudos protestantes, fazem questão de ignorar. E eles preferem permanecer no mundo da especulação. Não, o anticristo está para aparecer aí, temos que nos concentrar em Jerusalém, as coisas vão acontecer ali, e de repente a tática de guerra de Satanás, e ele faz com que as pessoas se desviem do caminho, e é o que aconteceu ali para que Hitler perdesse na Segunda Guerra Mundial. E, enfim, o papado está sendo usado, nós provamos isso em vários encontros, para que as pessoas sejam desviadas, sejam tiradas dos trilhos. E os evangélicos estão aí dando as mãos para o papado, porque se desviaram da Bíblia. Satanás, então, usa o dragão, que é o espiritualismo, nas suas várias ramificações, na sua diversidade espalhada pelo mundo, e para que as pessoas acreditem nos conceitos realmente de Satanás, para que as pessoas se desviem realmente de Deus, Satanás começou a atuar, isso nós temos explicado também nos encontros anteriores,
de uma forma especial, um espiritismo refinado. Então, através da TCI, transcomunicação instrumental, Satanás ele tem feito os homens pensarem que aqueles que morreram e desencarnaram, estão no outro plano astral, estão procurando se comunicar conosco a partir do planeta Marduk, o mundo dos 3 sóis, através da estação Rio do Tempo, conforme eles dizem ali, as suas declarações. Esses que morreram estão nesse planeta Marduk, estão tentando entrar em contato conosco através vias da tecnologia, de instrumentos eletrônicos. Então, desde o finalzinho da década de 50, no ano de 1959, Frederick Judson, nós já explicamos aí em encontros passados, ele gravou o canto dos pássaros ali no seu sítio, e quando foi ouvir, havia vozes de diversos idiomas, de pessoas, e aí começou o início de estudo de que aquilo era vozes de seres que haviam morrido, estavam ali tentando se comunicar com eles, e Satanás começou a progredir gradativamente, através de um processo até lento, para que as pessoas achassem aqui, os pesquisadores, os interessados, achassem que é um desenvolvimento de comunicação do mundo do além com o mundo real. Então, aquilo, através desse processo lento, através dos gravadores iniciais ali que eles usavam, fitas cassetes, começou depois a aparecer as vozes nos rádios, depois na televisão, o Vidicom, a televisão, de repente entrou para computador, secretária eletrônica, telefones, as pessoas ouviam vozes, e os que fazem parte dessas pesquisas, nessas gravações dessas vozes, dessas imagens televisivas, através também de transfotos pelo computador, Ernest Senkhaus, que foi um alemão que mais pesquisou isso, e ele foi muito aclamado. Sônia Rinaldi, aqui do Brasil, é a pesquisadora da transcomunicação instrumental. Enfim, espíritos que são demônios estão querendo mostrar, olha, os que já morreram estão procurando, através do meio científico, entrar em contato com os que estão vivos. Os vivos de ontem estão tentando se comunicar com os vivos de hoje. Então, através dessa aparelhagem, a tecnologia, o material eletrônico, Enfim, isso chamou tanto a atenção, Satanás querendo passar o espiritismo para as pessoas, isso chamou tanto a atenção do Vaticano. Pesquise sobre isso aí no Google, a transcomunicação instrumental, a TCI. O Vaticano se interessou tanto sobre esse assunto que recomendou o Padre Bruni. Pesquise sobre o Padre Bruni, que na verdade, um poliglota, fala mais de 7 idiomas, falava, Acredito que ele já morreu, mas foi indicado ali pelo Papa João Paulo II, pelo Vaticano, para realmente confirmar, pesquisar o assunto da transcomunicação instrumental. E hoje ele viaja pelo mundo, o Padre Bruni. Eu digo hoje, posso estar equivocado, eu não sei se ele já morreu, mas é coisa recente. Ele viajou pelo mundo aí, confirmando os espíritos de pessoas que morreram estão entrando em contato conosco através dessas vias eletrônicas. Enfim, a Igreja Católica começou a se envolver com a transcomunicação instrumental, acreditando que há espíritos realmente que querem se comunicar conosco, e Satanás está levando através da Igreja Católica, que é liderada pelo papado, para que o mundo fale a mesma linguagem, para que o mundo acredite a mesma coisa. Então temos esse trabalho do espiritualismo, Satanás usando esse meio da eletrônica, e para avançar o assunto da tecnologia, de repente, principalmente a partir da década de 80, começou essas visualizações de OVNIs no céu de todo mundo. E mais do que nunca isso tem avançado, e no ano de 2008, a ONU, depois desse aumento de avistamento de OVNIs por todas as classes de pessoas no mundo todo, a ONU começou a trabalhar mais na pesquisa sobre esse assunto. E no ano de 2012, o Papa declarou
que os extraterrestres são nossos irmãos. Então já há uma confirmação dessas aparições externas e eles estão tentando se comunicar conosco. Eu tenho aqui marcado uma revelação do senhor, o Monsenhor Conrad Balducci. Você também pode pesquisar, tudo que eu estou falando, esses nomes aqui, você pode pesquisar no Google. Então, o Monsenhor Conrad Balducci, ele exerceu exorcismo durante muitos anos na Arquidiocese de Roma. Ele morreu no ano 2008 com 85 anos. E ele foi um teólogo do Vaticano, ele foi várias vezes falar na televisão nacional da Itália, e ele foi, e das várias vezes que ele foi, ele explicou que os extraterrestres existem, não são anjos e também não são seres humanos, mas são seres, criaturas de Deus, que estão se manifestando aqui para poder salvar a humanidade, para trazer uma mensagem de paz. E é como você pode visualizar naquele filme, aquele filme que passou recentemente. Deixa eu ver se eu tenho marcado aqui. O filme é A Chegada. Mas existem outros filmes. Mas esse filme, A Chegada, e outros filmes de Hollywood mostram que eles vêm, esses extraterrestres vêm para fazer com que o mundo dê as mãos, para que baixem as armas, para que se envolva no laço de união global. E esse Monsenhor Conrad Balducci, ele tem levado o Vaticano a refletir melhor na existência, tanto é que, finalmente, no ano 2012, o Papa declarou que eles são nossos irmãos. Eles estão aqui para unir a humanidade. E esse filme aqui, A Chegada, mostra realmente, no final do filme, que eles evitaram uma terceira guerra mundial. Mas existe aqui o problema dos três corpos, que é um filme mais recente, que parece que passa a mesma ideia. Eu não assisti esse filme, O Problema dos Três Corpos. E existe fartas mensagens aí, e os jesuítas têm um livro aqui que fala do plano dos jesuítas a respeito dessas aparições, que é uma tecnologia avançada, né? É uma tecnologia extraterrestre, esses OVNIs, que na verdade são demônios, mas o mundo está se iludindo, achando que são contatos de outros seres que estão vindo aí para ajudar a raça humana, né? Então também tem o livro, você pode pesquisar no Google, Exo Vaticana, o livro Exo Vaticana, do Thomas Orn e Chris Putnam. O nome eu não sei pronunciar, porque para falar em inglês é uma tristeza. Thomas Orn e Christian Putnam são os que criaram ou que escreveram o livro Exo Vaticana. O subtítulo desse livro é Petrus Romanus, Projeto Lúcifer e o incrível plano do Vaticano para a chegada de um salvador alienígena. Então, eles analisam, no Vaticano eles têm dois telescópios poderosíssimos aqui na Terra, um em Roma e o outro ali no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Talvez até mais potente que o telescópio de Palomar, né? Do Monte Palomar, se não me falha a memória, que a NASA usa. E a lente ali do telescópio do Arizona é Lúcifer, o nome dessa lente. Então, aquela que traz a luz, traz informações, e eles pesquisam muito sobre isso. E, enfim, voltando aqui ao livro Exo Vaticana, ali explica que nessas pesquisas, sendo que está tendo muito avistamentos de OVNIs, e eles estão querendo se declarar para nós, e o Papa já chama eles de nossos irmãos, que nós temos que dar ouvidos ao que eles têm a nos dizer quando eles se manifestar. E aqui diz que, nesse livro, que eles já têm um plano para remodelar o Evangelho, na manifestação deles, nas suas aparições. Então, eles vão trazer uma reinterpretação dos Evangelhos da Bíblia. Então, quando eles se manifestarem, eles vão explicar que tudo que nós lemos na Bíblia
como sendo manifestação da divindade de um Deus, conforme, de forma simples nós entendemos, será então explicado que aquilo, na verdade, eram manifestações alienígenas. E nós já falamos sobre isso em encontros passados, mas fora do que nós já falamos, se você quiser mais esclarecimento, veja os últimos vídeos quando falamos sobre isso. Essas manifestações alienígenas que Satanás está aí promovendo em todos os céus do planeta Terra. Mas os jesuítas, o plano deles, que aqui no Exo Vaticana o livro está dizendo, é que tem acontecido o fato das mulheres estarem dormindo em várias partes do mundo e de repente elas acordam com um ser alienígena ali no pé da cama, em volta delas, e elas de repente são abduzidas. E elas são levadas ali para uma nave-mãe, são colocadas ali numa mesa e outros alienígenas as rodeiam. E eles fazem experimentos, inseminação deles no ventre dessas mulheres, experimentos ali no seu órgão reprodutivo, e de repente elas são trazidas de novo para a cama ou para o ambiente onde elas se encontravam, e com o passar do tempo a barriga começa a crescer, e depois de 3, 4, 6 meses, elas são grávidas, elas ficam grávidas, e elas confirmam, muitas delas confirmam, que é uma gravidez que elas não entendem por quê, sem a atuação de um homem ali com elas. Simplesmente elas começaram a engravidar e se confirma a versão delas que foi uma gravidez, um fenômeno que aconteceu ali. E depois de uns certos meses que elas estão grávidas, elas dizem ter tido experiências de uma nova abdução. E ali elas dizem que foi extraído delas o filho que estava na barriga delas. E depois elas regressam para as suas casas, depois daquela experiência, depois daquela visão, elas se encontram de novo em suas casas, e elas não têm mais a barriga, e elas dizem, olha, eu não sei como desapareceu a criança, mas foi um fenômeno, e elas depois têm a lembrança de que elas passaram por essa experiência alienígena. Enfim, esses casos têm acontecido ao redor do mundo. É um caso comum que as mulheres, muitas, estão contando, e com base nisso, nesse livro Exo Vaticana, os jesuítas vão explicar como foi que Jesus nasceu. Foi através de um experimento semelhante a esses, de abdução de Maria, e os extraterrestres colocaram, germinaram o óvulo dela ali, com a sua genética, e de repente nasceu Jesus, que é um ser híbrido, um ser humano misturado com um ser alienígena. Então, essa ideia da inseminação virginal, da gravidez virginal de Maria, os jesuítas estão preparando essa história que comumente as pessoas estão aceitando. A propósito, os filmes de Hollywood são mensagens preditivas, porque foi confirmado, teve um homem chamado Daniel Lopes, ele é muito famoso no YouTube, e ele é articulista de geopolítica na Gazeta do Povo, o Jornal de Curitiba, e ele tem muitos vídeos, é um homem muito inteligente, é muito interessante os seus vídeos, e ele disse que foi confirmado que a CIA dos Estados Unidos, a inteligência americana, tem ligação com Hollywood, e eles passam muitas orientações de coisas que eles têm conhecimento, aquilo que está no estudo, nas suas pesquisas, que está além daquilo que o povo comum conhece, e eles também estão ligados ali com a NASA, com a Área 51, então eles têm muita informação além do populacho, além daquilo que é comum para o povo. Então eles estão ligados com Hollywood, e eles passam essas informações que na verdade são programas preditivos, que na verdade nós vemos essas séries de filmes sobre alienígenas e outras situações que, na verdade, que nem os Simpsons ali mostram esses detalhes, para preparar as pessoas, esses filmes, para preparar as pessoas para quando acontecer aquilo que está sendo anunciado ali, aquilo que está sendo mostrado no filme. Então, são programações preditivas, esses filmes de Hollywood,
Então, quando essas naves aparecerem, as pessoas olhando no filme o comportamento das pessoas, elas estão recebendo informações, estão se autoprogramando e ali elas estão sendo preparadas para quando na verdade acontecer. Não se trata, filmes de Hollywood, apenas de entretenimento, como muitos pensam. É uma arte de informação que se usa para preparar as pessoas para lidarem com a situação quando elas vierem a ocorrer. E a CIA está encarregado de preparar Hollywood para que tenha os temas certos para levar para o populacho, para o povão. Eu tenho aqui marcado, para que você veja, não na Netflix nem no YouTube, mas no Prime. Assista um documentário que tem como título Extraterrestre Entre Nós. Então, esse negócio dos ETs aparecerem, se manifestarem aí, é explicado aí nesse documentário. E eles virão com algumas propostas que eles irão procurar convencer a raça humana, né? E ali fala que nós, na verdade, muitos de nós somos híbridos, através dessa inseminação alienígena no corpo humano, e assim como Jesus nasceu do corpo de Maria, através do Espírito Santo, conforme a Bíblia diz, mas eles dizem que é uma inseminação de alienígenas e nós seremos esclarecidos quando eles se manifestarem entre nós. Então esse documentário Extraterrestre Entre Nós, ali no aplicativo o Prime, busque o Prime ali, não é no Netflix nem no YouTube, é no Prime. Tem esse documentário que fala de vários testemunhos e comprova isso. Mas além desse tem no YouTube. É uma palestra que eu gostaria que você visse lá no YouTube. Então escreve lá no YouTube. Já há aparições. O poderoso engano final quase invencível. Pastor, que é PR, né? Pastor Mark Feeling. Então veja essa palestra no YouTube, que realmente é uma mensagem do pastor Mark Feeling, que explica que faz parte do plano de Satanás, de fato, se manifestar para enganar os homens do século XXI, os homens da tecnologia, da ciência, do conhecimento, para enganar essa classe de pessoas exigente que é a atual que nós estamos vivenciando. Eu vou repetir aqui para que você grave, para que você anote e assista no YouTube a palestra do pastor Mark Feeling. Então, a mensagem o nome ali do documentário, da palestra. Já há aparições, o poderoso engano final quase invencível, pastor Mark Feeling. Então, enfim, nós temos essas declarações e o fato é que eles estão para aparecer. Satanás está aí para fisgar a raça humana. 6.000 anos ele tem preparado o mundo desde a entrada do pecado, de acordo com a cronologia de criacionistas, esses cronologistas mais sérios, inclinados ao criacionismo, diz que nós temos 6.000 anos de pecado. Então, desde quando o homem caiu em pecado, Satanás tem trabalhado para reconquistar o coração do homem, para que faça parte do seu exército, essa coxa de retalhos de conhecimentos, de entendimentos, de filosofias, essa grande Babilônia é o exército de Satanás. E ele então vai tomar providências de pessoalmente se manifestar entre nós para poder garantir que o seu exército se solidifique do lado dele. Na verdade, essa apelação de Satanás através de OVNIs, através desses seres supostamente extraterrestres, na verdade, trata-se do medo, uma demonstração do medo que Satanás tem do poder da chuva serôdia. Enquanto através do poder da chuva serôdia, Deus vai conquistar pessoas para o seu redil, vai convencê-las do certo, Satanás, então, para combater esse poder da parte de Deus, ele vai se manifestar pessoalmente. A sua providência é ele se manifestar através desses supostos alienígenas, se fazendo como alienígenas, os seus anjos se manifestando, se fazendo como seres desencarnados, e todos eles trarão mensagens para nós. E todos os homens, evidentemente,
ao verem eles se apresentarem, eles vão dar ouvidos, vão dedicar toda a sua atenção para o que eles têm a dizer. Eu anotei aqui algumas coisas que eles poderão dizer, né? Primeiro, isso aqui é uma suposição minha, e você pode analisar e ter as suas críticas, os seus conceitos, mas eu coloquei aqui, evitar que nós nos destruamos com tecnologia, né? Eu coloquei aqui um dos pontos que eles, na sua primeira aparição, na sua primeira manifestação, Satanás e os seus demônios se enganando os homens como se fossem alienígenas, eles poderão vir para evitar uma autodestruição de tecnologia a nível de bombas nucleares, né? Então os homens hoje estão agitados por guerras, em todos os lados nós estamos vendo ameaças se intensificando mais e mais. Então, quem sabe, é uma possibilidade que eu coloco, quem sabe, bem na hora que o botão vermelho for ser apertado ali, eles se manifestam. E do jeito que tem aquele filme A Chegada, eles evitaram ali no filme uma terceira guerra mundial, isso aconteça de fato. Eles evitam uma terceira guerra mundial, todos dão ouvidos à mensagem de paz que eles têm para trazer, e de repente, esses espíritos que são alienígenas, disfarçados ali de alienígenas, que são demônios, eles vão fazer com que todos se unam debaixo da guarda do domingo. Vão fortalecer os conceitos do papado e os conceitos que está sendo desenvolvido em cima da guarda do domingo para que haja um laço de união global. Então, aqui está o argumento. O segundo que eu coloquei aqui é que eles vão procurar conscientizar, evidentemente, eles procurarão conscientizar os seres humanos de que eles são seres divinos. Assim como eles, espíritos, têm poderes sobrenaturais, são poderosíssimos, eles vão dizer que se nós temos um espírito dentro de nós, nós precisamos liberar esse espírito que são tão poderosos, nossas almas, nossos espíritos, conforme os evangélicos, os neopentecostais, conforme os católicos acreditam que nós temos uma alma, nós já explicamos que isso não é bíblico. Nós não temos uma alma, nós somos o que somos, e Deus fala que a alma que pecar, essa morrerá. Nós não vamos explicar isso agora, porque nós já dedicamos tempo para explicar a consistência do homem, a natureza do homem. E Deus deixa bem claro na Bíblia que o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Enfim, mas as igrejas que se desviaram da Bíblia, da verdade, abrem a Bíblia e explicam as coisas tudo distorcido. Estão em conluio com o dragão, que fala que a alma, ou a pessoa não morre, ela continua viva, lá no Jardim do Éden. Quando Deus disse, certamente morrerás, o dragão, através da serpente, que é Satanás, apareceu para Eva e disse, olha, é mentira, é certo que não morrerás. Então, ele tem trazido aí, através do catolicismo, o papado diz que não morre, a pessoa continua viva, os evangélicos, pentecostais, neoprotestantes, os protestantes nominais dizem que não morre, a pessoa continua viva. Enfim, o fato é que há possibilidade deles tocarem nesse ponto. Sabe, essa alma que você tem aí, que você acredita que você tem dentro do seu corpo, é tão poderosa como nós, os anjos caídos, vão dizer isso. E eles vão se fazer como alienígenas. E só que eles estão libertos do corpo. Mas nós, dentro do corpo, nós temos essa alma que pode, ao ser despertada essa alma, mesmo nós, com a nossa carapaça, com o nosso invólucro, que é o corpo, nós poderemos fazer coisas totalmente fora do normal. Então, eles vão procurar conscientizar da nossa capacidade, da nossa divindade interna, que está dentro de nós, e nós temos que trabalhar para despertar isso que está em nós. Nós somos deuses. E eles vão se colocar, se apresentar como seres poderosos. Às vezes, em assunto descontraído com a minha família, eu já havia perguntado ali, numa ocasião, para minhas filhas, para minha esposa, já perguntei, olha, o filme do X-Men, ali mostra aquele que é o Xavier, né? Que pode penetrar na mente das pessoas, mostra aquela outra pessoa que pode se transformar em várias pessoas, elas podem realmente aparentar, elas se transformam em outras pessoas.
existe aquele outro X-Men que tem domínio sobre o fogo, aquele outro que tem domínio sobre o gelo, aquele que tem um domínio sobre os metais, enfim, outro sobre o vento, e todo tipo de poder que cada um do X-Men possui. Aí eu disse, né, quem que vocês gostariam, eu pergunto para a família, quem que vocês gostariam de ser desses que possuem esses poderes? Cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua preferência, e eu já fiz essa conversa descontraída com a família. Mas, na verdade, cada um deles pode dominar todos os seres humanos do mundo, porque são poderes excepcionais. Aí eu fiz já a família refletir no fato de que qualquer anjo, mesmo os que foram expulsos do céu, porque continuam sendo anjos, qualquer anjo tem todos esses poderes agrupados dos X-Men, do X-Men, na vida deles. Todos eles têm capacidade de fazer o que todos eles juntos fazem. Então são poderosíssimos esses anjos. E eles, ao se manifestarem, eles vão fazer com que os homens se internalize, se interiorize, busque cavar o seu potencial que não existe, porque o homem já acredita que existe uma alma, então será muito fácil convencê-los de que basta eles despertarem essa alma que eles acreditam que existe. Então, outros já fazem pesquisa nos dias de hoje do poder mental, de fazer mover objetos, de se concentrar, entrar na mente de uma outra pessoa. Então muitos testes, muitas experiências, os homens têm procurado aí despertar uma energia interior, porque já está sendo convencido aos poucos por esses que hão de vir aí e vão reforçar esse assunto. Então poderá fazer os homens acreditarem que esse lado divino está dentro de si mesmo, do ser humano, e eles têm que procurar despertar. Enfim, outra coisa que eu anotei do motivo da aparição, da possibilidade da aparição desses extraterrestres, que são demônios, se camuflando de extraterrestres, é o fato de que, desde o assunto da transcomunicação instrumental, há uma coisa curiosa que acontece. Tem um programa do Amaury Júnior, da TV Band, que eu mencionei em um dos encontros, você pode pesquisar no YouTube, Amaury Júnior, TV Band, 1995. Então coloque Amaury Júnior /TV Band 1995. Então vai aparecer lá no YouTube um documentário desse ano, 95, e ele fez com aqueles pesquisadores de transcomunicação instrumental. E ele fez uma pergunta interessante, que sempre eu alimentei ali ao visualizar esses documentários. Ele perguntou ali para a pessoa, como é que justamente o ente querido da família aparece na televisão daquela família, quando eles invocam, quando eles pesquisam, quando eles buscam ali através da televisão, através do gravador, desses aparelhos eletrônicos. Por que justamente aquele ser da família aparece ali? Que coincidência que é essa? Eu sempre tive essa curiosidade e nesse documentário eu vi a explicação que eles deram ali. Os pesquisadores falaram, bem, é que eles se manifestam mais quando nós acreditamos. Quando se crê, então eles têm as energias negativas são desimpedidas e eles têm poder de atuar. Eles são aceitos ali naquela casa, então eles querem atuar em todas as casas, mas precisa ser tirado o empecilho que é a negação, que é a oposição. Enfim, depois eu vi aí a mesma história com a questão dos OVNIs, e os ufólogos dizem, nós precisamos ser mais receptivos, precisamos ser abertos para que eles possam interagir conosco. É por isso que, para aqueles céticos, eles não se apresentam muito. Enfim, o que pode acontecer quando eles aparecerem, e de fato eles hão de aparecer, eles hão de se manifestar, e a ONU, o mundo está se preparando para recepcionar esses espíritos, e eles irão ditar as regras para o mundo. Quando aparecerem, eles poderão, depois de unir a humanidade sob a sua orientação, e vão dizer, olha, as catástrofes continuam, as guerras continuam, porque há um grupo que está sendo uma barreira, está erguendo uma muralha de proteção contra a nossa interação na Terra.
E esse grupo são aqueles que são de mente tacanha, que ficam se apegando à Bíblia e achando que nós somos do mal. De acordo com a Bíblia, de como eles creem, eles olham nós como sendo demônios. Então, eles estão impedindo para que nós possa realmente interagir e impedir que essas catástrofes continuem, para que a paz realmente reine. Então, esse grupo precisa ser eliminado. Então, a barreira, a energia negativa será derrubada e nós teremos acesso a toda a raça humana, porque o resto da raça humana é receptiva. Só esses que ficam com a Bíblia é que constrói essa barreira que impede o nosso acesso mais direto com a humanidade. Então, diante de declarações como essas, o ser humano estará totalmente dominado por esses demônios e eles irão perseguir aqueles que querem ficar do lado da Bíblia e guardando especificamente o sábado, que é o sinal que a Bíblia fala como selo de Deus, que vai se opor ao sinal ecumênico global, que é a guarda do domingo. Então, Satanás tem criado várias situações, harps, que os homens têm colocado aí. Nós já explicamos sobre o harp, né, que dá transtornos na natureza, junto com demônios. Catástrofes naturais ocorrem pela ciência do homem, pela atuação humana e pelos poderes satânicos. Temos também as orientações das pedras guias, que diz que a população deveria passar a ser reduzida a 500 milhões de habitantes. Então, todo esse movimento para causar caos, destruição, tudo isso Satanás tem criado junto com seus agentes diretos na Terra, para que, no final, o povo de Deus seja eliminado, para que o povo de Deus seja culpado, para que as pessoas se irem contra o povo de Deus e seja eles o motivo de tudo de ruim que acontece no mundo. E nós já temos explicado isso em vários encontros, né? Eu gostaria de pedir aqui para que você abrisse a tua Bíblia, Isaías, capítulo 28. Nós já estamos terminando. O verso 15, nós lemos assim: Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nós temos escondido. Então, os homens estão fazendo acordo com a morte, estão fazendo acordos com o demônio, e achando que vão se safar do juízo de Deus. E a diferença maior entre espíritas e satanistas é o seguinte: ou todos aqueles que creem na vida após a morte, e satanistas declarados, é que esses são enganados por Satanás, porque eles acreditam que são seres desencarnados que eles estão lidando. Mas os satanistas são conscientes, não qualquer satanistas, aqueles que são realmente satanistas de peso. No livro Viagem ao Sobrenatural, você encontra ali declaração de que os líderes satanistas eles estão conscientes de que todas essas aparições nos centros espíritas, essas naves espaciais, são demônios que estão ali atuando para enganar a humanidade. Mas os satanistas, eles se enganam acreditando que esses demônios, porque eles servem os demônios de forma aberta, de forma declarada, então esses demônios hão de recompensar eles. Então eles serão protegidos por esses demônios. No entanto, os espíritas são enganados por acreditarem que as almas, os espíritos que aparecem, que se manifestam, são espíritos desencarnados, e os satanistas estão enganados em acreditar que eles serão protegidos por esses demônios. Mas a Bíblia fala que haverá um juízo e eles não escaparão quando esse juízo vier sobre eles. Enfim, nós encerramos e nós daremos continuidade no próximo encontro, e você verá como vai ocorrer o desfecho do conflito cósmico entre o bem e o mal. Será o último encontro que faremos, o próximo, e Deus está considerando todo esse agrupamento, esses exércitos do lado dele e do lado de Satanás, e do jeito